Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Só Respira. Meu nome é Elias Salles, eu sou estudante de psicologia e neste canal nós falamos sobre saúde mental e bem-estar. Na verdade, esse é o início desse canal Só Respira. Esse canal ele tem o intuito de levar a mensagem aí para a gente falar sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre autocuidado, de uma maneira descomplicada, de uma maneira simples, para que todos possam entender e acessar esse conteúdo tão importante, né? E hoje eu quero começar com vocês uma série aqui no canal, que vai sair um vídeo toda segunda-feira, então serão 5 vídeos voltados à saúde mental no trabalho, né, que é um tema importante para que a gente possa debater, a gente possa discutir e a gente ter mais informações sobre como melhorar o nosso dia a dia, como melhorar a nossa saúde mental, sobre como enfrentar aquela segunda-feira. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, né, sobre a segunda-feira. Então eu já peço para que vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam para que vocês não percam nenhum vídeo dessa série e muitos outros aí que vão vir aí durante essa jornada aqui no canal Só Respira. Então, nesse vídeo a gente vai falar como transformar o início da nossa semana em algo muito menos assustador e muito mais produtivo, sem precisar transformar a semana inteirinha naquela semana estressante. Mas afinal, por que tanta gente tem pavor da segunda-feira? Existe um contraste que acontece do fim de semana com o início da semana, que é a nossa segunda-feira, né? Então esse contraste ele acontece da seguinte forma: no fim de semana nós temos uma liberdade, então a gente pode fazer aquilo que nós queremos, a gente pode jogar bola, a gente pode sair, a gente tem a liberdade para escolher o que nós faremos no final de semana. Já a segunda-feira, ela nos remete às nossas obrigações e nossas tarefas que a gente não tem como fugir delas, né? Então esse contraste faz com que a segunda-feira ela seja esse dia mais estressante, que a gente não quer enfrentar. Além disso, durante o final de semana, vão acumulando, né, as nossas tarefas e os nossos e-mails e as nossas atividades que vão acontecer no nosso trabalho durante a semana. E a segunda-feira ela nos remete também a esse acúmulo de tarefas, né? Então a gente já chega na segunda-feira com uma série de coisas para fazer e a gente acaba antecipando esse sofrimento aí já no domingo, já no sábado, a gente já começa a sofrer com a nossa segunda-feira. Além disso, a segunda-feira normalmente ela nos traz reuniões de alinhamento, reuniões semanal, e que a grande maioria são improdutivas, poderiam ser resolvidas com e-mail, mas que na verdade elas estão ali na nossa segunda-feira por ser o início da semana. E também uma parte bem importante que é o nosso sono. Durante o final de semana a gente acaba desregulando um pouquinho o nosso sono, então a gente acaba dormindo tarde, acordando cedo, não temos muito horário, né, normalmente, né, falando de forma generalizada. Então a gente acaba atrapalhando um pouco o nosso sono. E quando a gente fala sobre humor, a gente também tem que relacionar com os nossos hormônios, né? E existem estudos que mostram que o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele está muito mais elevado na segunda-feira, né? Então isso não é só mimimi, não é frescura, e sim ciência, né? Então os nossos hormônios do estresse estão muito mais elevados na segunda-feira. Então começar a semana já estressado não é só chato, mas também prejudicial à nossa saúde mental a longo prazo. É como começar uma corrida já sem fôlego, né? E isso tudo leva a um ciclo, né? Esse ciclo ele pode levar a diversos sintomas que a gente precisa ficar de olho. Um desses sintomas, como eu já falei anteriormente, é essa ansiedade antecipatória. Então, no domingo, nós já estamos sofrendo com a segunda-feira. Nós já estamos criando cenários que não existem, nós já estamos antecipando tudo aquilo que a gente vai vivenciar na segunda-feira já no domingo. Então, a gente já começa esse estresse já no domingo antes de dormir, ou quando vai chegando assim mais o finalzinho da tarde, que você vai vendo que essa liberdade que você tinha no final de semana já não existe mais, porque a segunda-feira ela já está ali batendo na porta. A produtividade reduzida também é um fator, porque o nosso cérebro ele vai ficar focado muito mais no estresse e não nas nossas tarefas. Então, a segunda-feira, quando a gente já começa com esse espírito, com esse ânimo, com esse humor, a gente acaba também não sendo produtivo durante a segunda-feira. E como eu falei, o humor afetado, né? Então a gente já chega estressado, a gente já chega irritado, a gente não quer estar ali naquela segunda-feira para trabalhar, a gente queria ainda estar vivenciando o nosso final de semana, tendo mais liberdade, e a gente acaba tendo esse humor afetado, tratando mal os nossos colegas de trabalho, tratando mal os nossos clientes, as pessoas que estão ao nosso redor. Então é importante a gente ficar alerta, porque esse humor também pode afetar também a gente continuar trabalhando, né? E a sensação de tempo arrastado. A sensação de tempo arrastado é aquela sensação de que o horário não passa. Você chega na segunda-feira, não dá o horário do almoço, você está sempre esperando
é o horário de ir embora, o horário onde você não estará mais trabalhando. Só que quanto mais você olha no relógio, menos o tempo passa, porque você não está focado no trabalho. É aquela questão que quando nós estamos ocupados fazendo alguma atividade, o tempo passa mais rápido. Então, quando a gente está estressado, a gente não quer estar no ambiente de trabalho, a gente tende a procrastinar. E isso faz com que o nosso tempo se arraste ainda mais e não chegue naquilo que a gente quer, que é às 18 horas ali para quem trabalha no horário comercial, né? E o pior disso tudo é que isso pode se arrastar pela semana inteirinha, né? Então, o que era só na segunda-feira, isso pode prolongar na sua semana toda. Então, é importante ficar alerta aí para a gente mudar um pouquinho a nossa segunda, que vai interferir na nossa semana inteirinha. Mas calma, eu vou dizer para você que você não precisa, né, pedir demissão ou esperar que caia aí um meteoro aí no nosso país, aí ou somente na sua empresa, para que você não precise trabalhar na segunda-feira. Eu tenho algumas estratégias que podem ajudar e eu tenho certeza que funcionam, porque eu utilizo no meu dia a dia para que eu possa ter uma segunda-feira, para que eu possa ter uma semana de trabalho muito mais tranquila. Tá? Então, a primeira coisa que eu utilizo na minha rotina é uma preparação já no domingo. Então, no domingo, eu preparo as minhas roupas, eu preparo as minhas marmitas, né? Já para que eu possa antecipar um pouquinho e fazer com que a segunda-feira ela não seja tão estressante, né? Então, no domingo eu faço uma pré-segunda, mas eu não deixo que isso transforme o meu domingo numa segunda-feira, né? Então, eu tiro ali uma horinha desse domingo para eu poder me organizar, tanto as minhas marmitas da semana, a minha roupa, o meu material de trabalho, a minha mochila que eu vou levar, a minha mala, tudo que for necessário para que eu possa ter uma boa segunda-feira de trabalho, tá? Eu começo sempre minha segunda-feira com algo prazeroso. No meu caso, eu utilizo música, né? Então eu sempre vou no caminho do trabalho, ali no Uber, eu vou ouvindo a música que eu gosto de ouvir, eu vou ouvir um podcast, algo que faça sentido para mim, para que eu já comece a segunda-feira com esse ânimo um pouco mais tranquilo, né? Para que a segunda-feira não seja estressante. Então coloco a música que eu mais gosto, uma música animada, para realmente eu começar a segunda-feira bem. Planejamento realista. Então eu sei que na minha segunda-feira no meu final de semana teve o acúmulo de tarefas, só que eu sei também que eu não vou resolver todas elas na segunda-feira. Então eu vou escolher as mais importantes, 3, 4 tarefas ali que eu sei que eu vou conseguir dar conta, e a partir daí eu consigo ter um pouco mais de satisfação no meu trabalho, porque quanto mais tarefas eu tenho e eu não consigo realizar tudo aquilo que eu planejei, eu vou ter naquela sensação de frustração de não ter conseguido alcançar aquelas tarefas todas que eu tinha acumulado. Então eu escolho as mais importantes, resolvi aquelas que eu escolhi. Se eu conseguir resolver mais alguma coisa, eu estou com saldo positivo, tá? E você pode também criar um ritual de transição, né? Então você pode fazer algo que marque a passagem do final de semana para a segunda-feira, né? Então você pode meditar, você pode ter uma caminhada curta, você pode ouvir um podcast divertido, como mencionei anteriormente. Então tudo isso para que você possa marcar essa passagem do domingo para a segunda-feira e você já começar ela com o pé direito, tá bom? Mas além disso, além dessas dicas práticas que eu estou passando para vocês, a gente precisa mudar a nossa relação com a segunda-feira, né? Mudando a nossa mentalidade. De que forma? Não é esse papo de coach, de mindset, você precisa mudar o seu mindset, nada disso. Na verdade, é você fazer o movimento contrário. Ao invés de você pensar, lá vou eu para mais uma segunda-feira, para mais uma semana de trabalho, você, na verdade, mudar o seu pensamento para eu tenho 5 dias para focar em projetos que realmente façam sentido, que vão mudar minha vida, que realmente vão trazer algo de positivo para minha vida. Mudando essa relação, mudando essa forma de pensar, a sua segunda-feira ela vai ficar mais leve, né? Ou você pode também transformar as segundas-feiras em dias de recomeço ou de novas possibilidades. O que você acha? Eu não estou falando de você pensar naquela positividade tóxica, né? Que eu preciso amar o seu trabalho sempre, né? Eu estou falando de você encontrar pequenos significados que tornem o seu dia mais suportável e até, quem sabe, mais prazeroso. Então, sabe aquela sensação de quando você muda o ângulo da foto e essa foto, de repente, ela fica muito diferente, ela fica melhor? É exatamente isso que a gente tem que fazer com as nossas segundas-feiras, né? Mudar a forma como a gente enxerga a segunda-feira, como a gente enxerga o nosso começo de semana, para que a gente possa ter uma relação melhor com ela. Uma pequena mudança de perspectiva pode transformar o mais temido dia da semana, que é a segunda-feira, em um aliado muito poderoso. Então pensa bem, então enquanto todas as pessoas estão pensando que a segunda-feira é um dia chato, é um dia cansativo, é um dia estressante, e se você pensar que esse dia ele é o primeiro dia da sua semana,
que vai fazer você mudar de vida. É o primeiro dia da semana que vai fazer com que você tenha novas conquistas. Então você já vai estar muito à frente dessa maioria das pessoas que estão sofrendo com a segunda-feira. E foi aí que eu descobri que quando você para de resistir à segunda-feira e começar a usar ela estrategicamente, você começa a ver algo de interessante acontecer. Que não apenas a sua segunda-feira ela melhora, mas sim a semana toda muda. Porque você mudou a perspectiva já no começo da semana e você continua a semana inteira com esse mesmo ritmo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Como transformar não apenas um dia, mas toda a sua experiência no trabalho quando você aprende a lidar com as pessoas difíceis que inevitavelmente cruzam seu caminho profissional. Afinal, o que adianta ter uma segunda-feira perfeita se logo depois você precisa lidar com aquele coleguinha de trabalho que você já não aguenta mais e que ele também não tem noção daquilo que está fazendo no dia a dia, Então, no próximo episódio, na próxima segunda-feira, vou trazer mais um vídeo para vocês falando sobre como lidar com essas pessoas inconvenientes no nosso local de trabalho. Beleza? Então eu fico por aqui. Eu agradeço a atenção de todos que permaneceram até o final do vídeo. Peço para vocês mais uma vez que vocês deixem o seu like, que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com mais pessoas para transformar a segunda-feira aí do seu colega de trabalho também que já chega com esse humor carregado, e isso vai fazer com que o seu dia também seja melhor, porque se ele está melhor, ele vai fazer com que o seu dia também seja. Beleza? Então agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até a próxima.